Já está atrasado, sente aí, gente. Está mandando um abraço. Outro. Isso aí não é você. Avisando. Eu ia mandar um beijo. Agora já começou. Depois a gente manda tudo. Pronto. Deixa eu terminar. Então, vamos lá, então. A gente teve a sugestão da gente falar sobre a Bíblia, né? Então, vamos falar hoje sobre ela. As Sagradas Escrituras, mais conhecido como Bíblia, né? É só uma pergunta aqui para a gente fazer uma reflexão aqui. Quando se fala assim, o que é a palavra de Deus? O que vem na nossa cabeça? A Bíblia é a palavra de Deus semeada no meio do povo. Então, esse é um grande erro que a gente comete e que a própria igreja moderna, por exemplo, ela vive repetindo isso, que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas a gente vai repetir um pouco mais à frente que a Bíblia não é a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma pessoa. A palavra de Deus é Jesus Cristo. Lembrando que João, lá no Evangelho dele, fala assim, e o verbo de Deus fez carne e habitou entre nós. Quem é o verbo? Jesus Cristo. Né? Então, a palavra de Deus não é um livro. A palavra de Deus é uma pessoa. Interessante, né? Que a Bíblia ela tem uma tradução de mais de 700 idiomas. Vamos lá, idiomas e dialetos, né? É o livro mais vendido no mundo. Tem mais de 5 bilhões de cópias vendidas. Provavelmente deve ser o mais lido também. Certo? Por que então o nome é chamado de Bíblia? Bíblia quer dizer livro dos livros, né? Vem do grego, biblo, que quer dizer isso, é uma coleção de livros. Então, na verdade, a Bíblia é um conjunto de vários livros. E ela levou aí quase 1.600 anos para ser escrita, desde o primeiro livro até o último, né? O primeiro livro é o Gênesis, né? Que há uma ideia, né? Acredita-se que foi escrita em torno de 1.400, 1.500 anos antes de Cristo, mas não há certeza, pode ser 1.200, há quem diga que é 1.200, outros que é 1.400, enfim, há séculos, muitos séculos atrás, né? E o Apocalipse, que é o último livro, esse, tem certeza, ele foi escrito aí mais ou menos no ano 96 depois de Cristo, né, pelo apóstolo São João. E ela foi escrita, na verdade, em 3 línguas. Ela foi escrita em aramaico, em hebraico e em grego. Mas a gente conhece ela em latim, né? Porque São Jerônimo, lá no século V, ele fez a tradução toda ela para o latim. Passou aí 40 anos fazendo esse trabalho. E foi um trabalho de excelente qualidade. Então, o primeiro nome Bíblia, ele vem de mais ou menos século IV, aí, que São João Crisóstomo, que era um patriarca de Constantinopla, ele usou esse termo, que que advém, né, do grego lá, como eu falei, biblo, que é o plural de biblion, né? Bíblia, livros, e biblion é livro. Mas antes de começar, vamos fazer aqui uma oração à Trindade Santa, Santíssima Trindade. Essa oração é de Santo Afonso de Ligório. Eu sempre gosto de copiar o que Santo Afonso faz, que é um santo de grande potência. Vamos lá. Onipotência do Pai, vinde em socorro à nossa fraqueza, tirai-nos do abismo das nossas misérias. Sabedoria do Filho, dirigir todos os nossos pensamentos, nossas ações, as nossas palavras. Amor do Espírito Santo, seja o princípio de todas as operações da minha alma, para que sejam tudo conforme da vossa vontade. Amém. São Mateus, rogai por nós. São Mateus, que é o santo que a igreja comemora hoje, né? Lembrando que a comemoração é quando o santo morre, não é quando ele nasce, né? Então, hoje é o dia 21 de setembro, é o dia que a igreja comemora
a vida de São Mateus, que foi chamado, né, foi convocado por Jesus, né, ele seguiu Nosso Senhor e foi testemunha dele, né, toda a sua vida de apóstolo, né, vida de seguidor de Jesus, inclusive escreveu um dos evangelhos, né? Tá? Então, o que a gente vai refletir hoje, né? Sagradas Escrituras. O que são as Sagradas Escrituras? Quando surgiram? Como ler? Como interpretar? Como é que ela é composta? Né? Então, são perguntas interessantes para a gente poder refletir aí e conhecer. Muito bem. Então, vou começar logo pelo seguinte: o que a Bíblia não é? Né? O que as Sagradas Escrituras são? O que elas não são? Ela não é um livro de ciências. Muita gente pode achar que vai estudar a Bíblia como um livro de ciências. Inclusive, tem até uma passagem aliás, uma polêmica que existiu lá com Galileu Galilei. Não sei se vocês já ouviram falar. Mas Galileu Galilei, ele defendia o sistema heliocêntrico, né? Quer dizer, na verdade, ele passou a defender o sistema heliocêntrico e não o sistema de que a Terra era o centro do universo. Porque pela Bíblia, se você fosse olhar as passagens da Bíblia, parece que a Terra era o centro e o Sol girava em torno dela. E Galileu, repetindo e estudando que Copérnico já o fez há 100 anos atrás, ele defendia que devia mudar a Bíblia, porque a Bíblia estava errada no sentido de que não é a Terra o centro, mas o Sol. Mas a Bíblia não é um livro de ciências. Então, aquela interpretação não é para você mudar a Bíblia por causa disso, porque isso é uma interpretação. Então, o próprio Papa, na época, disse a ele que se ele podia até ensinar isso como uma teoria, como uma hipótese, mas não como uma verdade, né? Eu não tinha certeza ainda. Havia uma teoria. Depois, com o tempo, se provou que realmente eu estava certo com o advento aí de mais estudos, né, de telescópio e tudo mais, né? Então, essa polêmica de Galileu foi interessante, porque mostra que a Bíblia não é um livro de ciência, mas também não é um livro de histórias. Não se lê a Bíblia como um livro de história, tá? Eu sei, claro, tem muitas histórias interessantes, né? E a gente lê com outro intuito, com outra finalidade. Outra visão, né? Também não é um livro de regras, tá? Não é um livro para você dizer assim, faça isso, faça aquilo. Por exemplo, os judeus, eles têm lá a Torá, que é um livro, para eles, é um guia, que tem nada mais, nada menos que 613 mandamentos. E que ensina o que eles devem fazer, como devem agir, né, como é que deve ser na relação social, familiar, religiosa. Desses 613, 248 são mandamentos, são ensinamentos positivos, como se fosse uma espécie de guia, né, do que deve ser feito. E 365 são ensinamentos que são considerados como negativos, né? Instrui o que não deve ser feito. Então, por exemplo, Cecília, que esteve lá em Jerusalém, viu lá os judeus que no dia de sábado não apertava nem sequer o dedo do botão do elevador, porque ele considerava que isso é trabalho. No dia de sábado eles não devem fazer nenhum esforço. Isso é um verdadeiro absurdo, né? Ou seja, eles têm tanta regra que nem eles conseguem, a maneira de lavar os copos, como é que deve se matar o frango, tratar o frango, tem nada a ver, né? Isso aí não é nada a ver com o espiritual.
Carlos, eu passo um parênteses só para falar. Eu acho o seguinte, que a morte do animal, eu concordo que eles discordem, eles não concordam, eles não acham, né? Porque um ser vivo, né? Mas não, um copo, vai ficar com o copo sujo, vai usar o copo, jogar fora, a não ser que use descartável, né? Então, eu acho que existe realmente um certo exagero nessas coisas, né? Isso. Também não é um livro que caiu dos céus. A gente vai ver isso, que como é que a Bíblia foi constituída como tal, né? Com nos 73 livros que a gente tem hoje. Foi escrito, como eu falei, desde o primeiro livro foi lá em 1500 antes de Cristo, e o último foi anos 100, mais ou menos, depois de Cristo. Então, na verdade, a Bíblia, apesar de se falar que ela é a palavra de Deus, ela não é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é uma pessoa. A palavra de Deus é Jesus Cristo. Isso tem que ficar muito claro na nossa cabeça. Nós não somos religião de um livro, nós somos religião de uma pessoa chamada Jesus Cristo. Tá bom? Então, na sequência aqui. Alguns santos diziam, o que eles diziam sobre a Sagrada Escritura, né? São Francisco de Assis, ele dizia assim, ler a Sagrada Escritura significa pedir o conselho de Cristo. Então, quando a gente está acessando a Sagrada Escritura da Bíblia, a gente tem que ler e interpretar, sempre enxergar Jesus Cristo ali. Sempre, 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 toda ela, desde o Gênesis até o Apocalipse. Eu vou citar alguns exemplos daqui a pouco, só para a gente ter uma ideia do que eu estou falando. São Tomás, ele dizia assim, nas Sagradas Escrituras há de se procurar a verdade, não a eloquência. Os livros santos devem ser lidos com o mesmo espírito que foram ditados. Daí isso aqui já dá uma ideia para a gente, ó. Como é que a gente vai interpretar o que a gente está lendo, ou o que está ouvindo? A gente tem que saber em que contexto ele foi escrito, com que espírito ele foi escrito. Tá? Nele devemos buscar, está até errado aqui, devemos buscar a edificação mais que a sutileza da linguagem. E São Paulo, quando escreveu uma carta a seu amigo Timóteo, né, seu companheiro, a segunda carta, ele diz assim, ó, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Está lá na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, 16 e 17. Muito bem. Então, como eu disse, né, o verdadeiro sentido da Escritura está em enxergar Jesus Cristo. A chave de leitura, né, a chave do entendimento, é sempre nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo lá no Antigo Testamento, principalmente porque o Antigo Testamento, ele é uma profecia do que viria, né, do que sobre Jesus Cristo. Então, quer ver um exemplo bem interessante? Lucas, quando narra lá a passagem de Emaús, Jesus Cristo ressuscitou, lá no domingo, né? E os discípulos de Emaús estão caminhando de volta. Jesus aparece para eles. Lá no capítulo 24, 44, né? No verso 44. Capítulo 24, vamos ver o que ele diz lá. Tá? Deixa eu abrir aqui só para a gente deixar mais claro aqui. Lucas, capítulo 24. Se alguém tivesse com a Bíblia aberta aí, fica até mais fácil. Mas eu vou abrir aqui no... Pode não estar com a dele aí, não?
Lucas o quê? Lucas 24, 24? capítulo 24, Versículo. 24, é o último capítulo de São Lucas. Lucas. Né? Qual versículo? Olha só, vamos lá. Deixa eu ver antes que a gente pode Já ver está aqui. aberto aqui. O diálogo que Jesus tem com os discípulos de Emaús. Começando mais ou menos do começo lá, como é que ele diz lá? Ó? Aqui acho que no terceiro aqui, ó, o discípulo de Emaús. Nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 70 estádios. Iam falando um com o outro sobre tudo o que se tinha passado. Enquanto iam conversando, discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhes com o que vendados e não o reconheceram. Perguntou-lhes então: de que estás falando pelo caminho e por que estás triste? É isso? Isso. Um deles, chamado Cleófas, respondeu-lhe: és tu acaso o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela acontece estes dias? Perguntou-lhes ele: que foi? Disseram: a respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes, os nossos magistrados, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de restaurar Israel. E agora, além de tudo isso, é hoje o terceiro dia que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol. E não tendo achado o seu corpo, voltaram dizendo que tiveram a visão de anjos, os quais asseguraram que estava vivo. Alguns de nós foram ao sepulcro e acharam isso como as mulheres tinham dito. Mas a ele mesmo não viram. Jesus Cristo, né? Uhum. Jesus lhe disse: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes tudo o que anunciaram os profetas. Porventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicavam-lhe o que dele se achava dito em todas as Escrituras. Repete esse versículo aí, 27. O 27. E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava dito em todas as Escrituras. Entendeu aí? Sim. Jesus está falando para eles que tudo aquilo que foi escrito lá desde Moisés, Sobre ele, né? estavam falando dele, Jesus Cristo. De Jesus Cristo, sim. Então, ou seja, o Antigo Testamento a gente tem que olhar e procurar Jesus Cristo ali. Aí ele continua dizendo: aproximaram-se da aldeia para onde iam, ele fez como se quisesse passar adiante. Eu não vou concluir, mas esse versículo que eu queria chamar a atenção. Veja mais à frente, ele diz assim, no versículo 32, o versículo diz assim: ó, diziam então um para o outro, um discípulo para o outro: não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho, nos explicava as Escrituras? O sentimento que eles estavam tendo, né? Isso, então, quer dizer, Jesus abriu a inteligência deles. Eles não conseguiam enxergar nada até aquele momento. Quando Jesus aparece, Jesus estava ali ressuscitado. Ele está ali como um corpo espiritual. Ele nem enxergava direito. Tanto é que eles só entenderam que é Jesus quando Jesus estava no meio deles e fez aquele gesto da Eucaristia. Aí eles entenderam. Mas eles ficavam que não estava ardendo no nosso coração quando ele nos explicava as Escrituras. Ou seja, Jesus estava explicando desde o começo. Andando com ele, explicando. E ele não tinha percebido nada. E era, né? Ele passou praticamente aqui umas 6 horas andando com ele, explicando os negócios, as coisas, né? Só depois que ele foi perceber. Disse Evangelho maravilhoso. Cristina, eu sei que você quer falar alguma coisa. Fala aí o que você quer falar. Qual Cristina? Cristina, eu?
Cristina D. Cristina D. Não, eu ia lembrar que, eu lembrei aqui, né, Padre Jair, quando eu comecei a participar da missa tridentina, aí a frequentar o mosteiro, ele me desestimulou a ler a Bíblia. Eu tava começando a ler a Bíblia, comprei uma Bíblia, até naquela viagem que a gente foi para Curitiba, que eu encontrei uma Bíblia com letras grandes, eu perguntei a você, essa Bíblia, cara? Não, essa é verdadeira, pode comprar. Eu estava lendo aquela Bíblia, ele disse que, para quem não tem uma formação, que era o meu caso, né? Eu estava começando, que não era indicado, porque a interpretação, às vezes, é difícil, nem tudo se interpreta corretamente, que era melhor que eu estudasse, investisse no catecismo, estude o catecismo do São Padre Pio X, e depois você pode começar a ler a Bíblia, mas ele me desestimulou realmente a ler, eu parei. Começar pela Bíblia. Nunca o católico. Começar pelo catecismo. Começa pelo catecismo. Ele me falou isso. Ele dá a interpretação de tudo. Exato, esse é um assunto que eu vou falar um pouco mais à frente, mas, claro, ele tem toda a razão, porque não é uma Bíblia que vai fazer a pessoa ser católica. Tanto é assim que tem tanta gente aí que não sabe para onde vai, mesmo com a Bíblia na mão. Enfim, você está certo, Cristina. Ele realmente deu um sábio conselho. Mas é isso que eu queria confirmar, né, daquilo que eu falei sobre a questão de que a leitura da Sagrada Escritura, da Bíblia, ela tem que ter como chave de leitura o próprio Jesus. Tá? Vamos ver aqui outra coisa interessante, que é o seguinte: a Igreja Católica, ela tem como 3 pilares como base para ela. E a Sagrada Escritura é um desses pilares. Tá? Porque existe também a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. A Sagrada Tradição é tudo aquilo que a Igreja sempre fez, né, e veio passando de geração em geração, desde a catequese que Jesus fazia para os apóstolos. Então, ele sempre deixou isso bem claro, né, tudo de forma oral. Nunca ele escreveu nada, óbvio, né? E isso foi de forma oral durante muitos anos, durante pelo menos uns 20, 30 anos. Nós não tínhamos uma Bíblia como temos hoje. Tínhamos os livros antigos, do Antigo Testamento, mas não era nada assim fechado. São esses aqui, né? Totalmente. Os livros do Antigo Testamento, sem dúvida, eles já estavam mais ou menos consolidados. Mas o Novo Testamento só começou a ser escrito lá a partir do ano 50 e alguma coisa, 55 aí. Então, não dá para você simplesmente dizer que apenas a Sagrada Escritura era suficiente. Não é. Tá? Ela tem a Sagrada Tradição e tem o Sagrado Magistério. Quem que é o Magistério? São os bispos, né, que são os sucessores dos apóstolos, em comunhão com o Papa. Então, é uma sucessão apostólica. E a gente só tem a Bíblia que a gente tem hoje porque eles discutiram isso na época, lá nos primeiros 3, 4 séculos, e chegaram à conclusão de que são esses que a gente deve usar. Pergunta, por exemplo, seriam somente esses? Provavelmente não, porque a gente sabe que São Paulo escreveu 3 cartas dos Coríntios, e a gente só tem 2 na Bíblia. Uma terceira carta foi perdida, não se achou até hoje, não se tem ela. Mas a gente sabe que tem essa carta porque ele mesmo cita isso numa outra carta para uma outra comunidade. Ele escreveu 3 cartas para Coríntios. O que ele fazia quando ele viajava? Ele fazia a sua viagem para a comunidade, fazia sua pregação, sua catequese, ensinava, e depois ele saía e escrevia uma carta confirmando, né, pedindo para que eles mantivessem aquele ensinamento. Né? Então, essas cartas elas serviam de base até para outras comunidades. Tá? E aí, tem um testemunho de Santo Agostinho que diz assim, ele dizia: quanto a mim, não acreditaria no Evangelho se a isso não me movesse a autoridade da Igreja Católica. Santo Agostinho, né?
aquele que ensinou tanto coisa para a gente, um teólogo de grande poder, de grande potência, diz que ele não creria nos evangelhos se a isso a igreja não o movesse a isso. Ou seja, primeiro você crê na autoridade da igreja, para depois você crer no evangelho. Porque quem vai dizer qual realmente é a Sagrada Escritura canônica, que deve ser utilizada, é o magistério. Tá? Isso é importante. Então, a gente tem aí um tripé: Sagrada Tradição, Sagrado Magistério e Sagradas Escrituras. Então, continuando aqui. Então, a Bíblia, né, a Sagrada Escritura, ela é composta por 73 livros. Tá? Então, por isso, quando você pegar uma Bíblia e não achar 73 livros, essa Bíblia não é católica. Então, você pega uma Bíblia protestante, ele cortou aí, só tem 66 livros. Então, eles cortaram 6 livros aí, em pedaços de outro livro do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, então, tem 46, tá? O Novo tem 27. Do Antigo, a gente não sabe muita coisa, não confirma não tem muita precisão, né? Mas era mais ou menos um consenso, né, daquilo que já se lia lá nos templos, né, judeus. E como é que então se formou esses livros do Novo? Né? Então, houve uma discussão muito grande durante 3 séculos, pelo menos. Então, muita discussão. Tinha gente que queria botar muito mais do que esses que tem, os 27, livros apócrifos. O que é o livro apócrifo, né? É aquele livro que eles percebiam o que estava, o conteúdo dele, não tinha nada a ver com que não era comum com os demais livros, não tinha uma verdade da tradição, né? Apresentava ou heresia, ou apresentava falsidade, não tinha o mesmo cunho espiritual. Tinha o Marcionitas, um grupo que era liderado por Marcião, que era um gnóstico. Ele queria considerar apenas o Evangelho de Lucas, e algumas cartas de São Paulo. Ou seja, cortar praticamente tudo, né? Certo? Então, só os bispos, com a sua autoridade, né, e também apoiado pela tradição, é que definiu aí quais livros deveriam estar presentes no cânon. O que é o cânon? O cânon é a lista de livros considerado, né, que pode ser usado na missa, na Santa Missa. Então, você teve lá alguns concílios, principalmente o concílio de Nicéia, que discutiu aí e fechou essa lista. O Papa Damaso, na época, século IV, definiu essa lista. Quais os livros que deveriam ser utilizados. E os outros que não foram utilizados? Esses existem, mas esses são chamados livros apócrifos que existem, mas a igreja não os considera. Eles não são utilizados na missa. Porque, na verdade, a Bíblia, ela é utilizada na missa, ela é lida durante a missa, né? Então, você tem lá uma leitura de uma carta ou de um livro do Antigo Testamento e o Evangelho, tá? Isso é o ensinamento que a gente tem na primeira parte da missa. Ainda algumas informações sobre a Bíblia. O livro mais antigo do Novo Testamento, e falando do Novo Testamento, é a carta de São Paulo, a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Tem-se mais ou menos uma certeza ali, de que ano 52, mais ou menos, depois de Cristo, ou seja, 20 anos após ele, da sua ascensão, esse livro, essa carta de São Paulo foi escrita. Isso aqui significa o quê? Que durante 20 anos a igreja vivia somente da tradição oral, somente da Bíblia falada, né, vamos dizer assim, do Novo Testamento falado.
não existia nenhum documento escrito, tá? O próprio livro vamos lá, os Evangelhos, a partir do ano 60, 57, 60, o livro de São João, por exemplo, foi ano 90, então, esse tempo todo era somente falado. O livro mais recente do Novo Testamento é o Apocalipse, por volta do ano 96, isso foi escrito por São João, né? Então, esse livro não era um conjunto de livros como a gente tem hoje, todos os livros num só, né? Num só livro. Ele era um pedaço, pergaminhos, e que estava espalhado por várias regiões. Então, quem que mantinha isso? Mantinha a igreja, né? A igreja que mantinha esses pergaminhos. E aí eram feitos cópias, né? Os monges católicos, eles preservavam esses pergaminhos, copiavam, né? Faziam cópias para poder manter essa tradição. Porque também os pergaminhos iam se deteriorando, então precisava não perder, né? Esse livro. Somente com a invenção da imprensa, lá em mais ou menos 1450, quando Gutenberg inventou a imprensa, é que aí todos os livros puderam ser impressos de forma mais ampla, né? Aí ficou mais fácil. Então, quando o protestante pega os livros, ele já pega já a fase em que todos os livros estavam condensados ali, de forma bem mais simples, bem fácil de você manusear, né? Aí fica fácil, né? Mas quem trouxe isso aí, a Bíblia só existe porque a Igreja Católica assim conseguiu mantê-la. De uma forma mais fácil de enxergar, ó. Tá aqui, ó. Isso aqui parece alguma coisa. Alguém lembra alguma coisa quando vê essa figura aí? Tem que olhar. Tabela periódica. Tabela periódica, né? Exatamente. Lembrando o livro de ciência aí. Então, Antigo Testamento, a gente está vendo aí, você tem aí 46, né? Começando aqui do Gênesis, tá? O Gênesis. Esse número que está aqui embaixo é o número de capítulos. Engraçado, essa questão de separar em capítulos e versículos, isso só foi feito, se não me engano, foi com o serviço de Canterbury, lá na Inglaterra, se não me engano, 1200, qualquer coisa, se eu não estou enganado. Não era com essa divisão, assim, em capítulos, em versículos. Então, você tem aqui os 5 primeiros livros do Êxodo, que a gente chama de Levítico, Pentateuco, né? Gênesis, Êxodo, Sete Levítico, Testamentos. Números e Deuteronômio. Aqui é quando Abraão, né? Aliás, desde o início, Não, cara. quando a criação do mundo, né? Depois o Êxodo, que Abraão sai para a Terra Prometida. E aí vai. Então, depois vem aqui os livros históricos, né? Josué, Juízes, Ruth, Samuel 1, Samuel 2. Daí aí vai. Então, você tem aí os demais livros como os sapienciais, que são Sabedoria, Provérbios, Eclesiásticos, Cânticos, né? Depois vem os livros de profetas, Isaías, Jeremias, Lamentações, tá? Depois profetas menores, até chegar em Malaquias, que é o último livro. Tá? Aqui nós vamos ter essa conclusão do Antigo Testamento, né, Antiga Aliança, e a partir daí a gente vai ter os livros do Novo Testamento, a Nova Aliança. Então, o livro de Malaquias, se não me engano, ele vai até 200 anos antes de Cristo, não lembro bem. E os livros do Novo Testamento, começando aqui por Mateus, né? Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, e aí vem as cartas de São Paulo, né? Isso aqui está na sequência de como que a Bíblia está composta, tá? Certo? Então, na sequência é isso aqui.
Depois tem algumas outras cartas, que é cartas de Hebreus, que não se sabe ao certo quem escreveu, mas acredito que foi São Paulo. Carta de São Tiago, primeira carta de São Pedro, segunda carta de São Pedro, primeira carta de São João, segunda carta de São João, terceira carta de São João, carta de Judas e, por fim, o Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, que foi... Ele está aqui, deixa eu lembrar aqui onde é que está. Não lembro aqui mais ou menos está. Aqui, Tobias. Aí, mas diga para... Bom, Jussara, ele fica entre o livro de Neemias e o livro de Judite, o livro de Tobias. Tá? Pela sequência aqui, era para estar assim. Certo. Alguma observação aí? Alguma dúvida? É bem legal essa tabela. Dá uma ideia bem interessante. Vamos lá. Então, falando um pouco mais sobre esses livros da Bíblia, só para deixar um pouco mais claro, né? No livro do Antigo Testamento, então, a gente vai ter o Pentateuco, são 5 livros, né, como eu falei agora, começando do Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e qual outro? Deuteronômio, né? Então você tem Josué, que ele vem logo após o Pentateuco, né? Josué, ele é quem consegue entrar com o povo judeu lá na Terra Prometida, né? Depois Juízes, que narra a conquista da Palestina. O primeiro e segundo livro de Samuel, que são relatos da época de Saul e Davi. Né? Aqui Oi? É maravilhoso. Isso, esse daqui ele narra quando é a unificação dos povos, né, das tribos, certo? Então, o primeiro monarca, o primeiro imperador é Saul, e depois de Saul vem o Davi, que foi também um dos escritores. É interessante, a Bíblia foi escrita por várias pessoas, são, se não me engano, 40 pessoas diferentes, né? Então, o próprio Davi, que era um imperador, escreveu os Salmos. Tá? Salomão escreveu Provérbios, que é filho de Davi. Tá? Você tinha desde fazendeiro, desde monarca, pescador, né? São Pedro, por exemplo, pescador. O próprio João, eles escreveram livros. Tá? Então, primeiro e segundo reis são relatos sobre Salomão e sucessores de Salomão. 1 e 2 das crônicas, que é a continuação sobre os reis, né? Depois 1 e 2 Macabeus, que continua o período dos reis. E daí vem o livro de Ruth, depois o livro de Tobias, Judite, Esther, né? São livros do tempo de exílio, quando você tinha lá os exemplos de abnegação do povo oprimido, tal, convidando para suportar o sofrimento. O livro de Isaías, capítulo 1, aqui o livro é interessante, que ele tem, do capítulo 1 ao 39, ele mesmo escreveu, né, Isaías. Depois, o capítulo 40 a 55 são discípulos deles, né? 56 a 66 são outros escritores. Ele é considerado como proto-evangelho. Por que é chamado proto-evangelho? Isaías, ele era um profeta, ele descreveu há 500 anos antes de Cristo exatamente como Cristo ia sofrer. Ele que apresenta aí, é chamado proto-evangelho por causa disso, porque ele mostra todo o Cristo sofredor, né? O Cristo que ia sofrer barbaramente na cruz. Ia açoitado. Né? Então, quando você lê o livro de Isaías, você vê a paixão de Jesus Cristo. Tá? Então, veja que a leitura não pode ser uma leitura livro de história, um livro de ciência. Não, é um livro que a gente tem que olhar procurando enxergar Jesus Cristo. Tá? Então, na sequência aí,
o livro de Jeremias. Agora seria pegar um texto aí de Isaías para lembrar aonde que estava como exemplo, que é fixa mais, Verdade. né? Mas ele diz lá, por exemplo, não afastei de mim aqueles que me arrancam a barba, né? Tudo que Jesus estava sofrendo lá na paixão, ele faz esse relato, ele faz essa profecia 500 anos antes de Jesus Cristo se encarnar. O livro de Jeremias foi ditado por Esta Baruque, secretário dele, né? O livro de Ezequiel, o livro de Daniel, que tem um conteúdo bem apocalíptico. Quem lê Daniel vê assim, uma série de figuras que assim, dá uma ideia de apocalipse, né? Algo bem figurativo. Assim. O livro de Jó, que esse parece um conto, né? Mas que ali você tem muita mensagem, né? De que você vai combater uma ideia de que só os ricos são abençoados por Deus. Não, ele perde tudo, mas não perde a confiança, a fé em Deus. A história é basicamente assim, o diabo, Satanás, falando com Deus, diz assim, ó, ele só é fiel a você porque ele tem tudo, você deu tudo para ele. Não, mas tudo bem, você quer testá-lo, então pode tirar tudo dele. E aí ele perde tudo, perde casa, perde família, perde tudo que ele tem. Até a própria saúde ele perde, porque ele é cometido com uma lepra que fica dizer, tem uma figura bem esquisita que ele diz que raspava a ferida com casco de telha. É uma loucura. Raspava o quê? A ferida com casco de telha. Então, Jó não perdeu a fé. Tudo ele perdeu, ele dizia assim, ó, tudo Deus me deu, tudo ele tirou. Então, eu confio em Deus. E aí, testando dessa forma, ele não perde a fé, Deus dá tudo de volta para ele, até mais do que ele tinha antes. Então, é um livro com uma ideia assim, bem interessante. O livro dos Salmos, olha só, Salmo, gente, do 1 ao 150, é só falando de Jesus. Quando a gente lê o Salmo, tem que ver Jesus ali no Salmo. Não tem o que dizer além disso. Ali, Davi, né, que foi ele que escreveu, fala sobre, e são são cantos litúrgicos, né? Você vê que a liturgia das horas, que a igreja faz, né, recomenda para os religiosos, né? Eles fazem a liturgia das horas nas 6 da manhã, meio-dia. Na verdade, fazem 3 em 3 horas, né? Mas eles condensam aí. Faz 6 da manhã, meio-dia, 6 da tarde e 9 da noite. Então, você tem a cada 3 horas, tem um salmo para ler e alguma meditação. Então, ali é tudo relativo a Jesus Cristo. Depois vem os profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Abdias, até chegar a Malaquias. Agora, eles são considerados menores não por causa de sua importância, mas por causa do tamanho do seu livro, né? São os livros em menor tamanho do que os demais. E, na sequência, né, o Novo Testamento, tá? Aí, esse a gente tem mais certeza do que é mais seguro do que os livros do Novo, ou seja, a gente consegue, já tem datas mais precisas, tá? Eles, por exemplo, o Evangelho de Lucas é muito detalhado, assim, ele coloca a coisa no seu tempo exato, sobre o imperador Tibério e tal, ele dá uma ideia bem precisa de historicidade, ainda que não seja para estudar história, mas quer dizer que eles são mais precisos. Então, os evangelhos sinóticos, por que são chamados sinóticos? Porque eles têm muita semelhança entre si, né? Mateus, Marcos e Lucas. Lembrando que Mateus conviveu com Jesus, foi apóstolo, mas Marcos e Lucas não foram. O Marcos, ele era sobrinho de São Pedro. Tá? Ele era uma espécie de secretário de São Pedro. Então, quando a gente lê o Evangelho de Marcos, a gente deve ter uma percepção de que é São Pedro que falou para ele. Tá? Porque Lucas não conviveu com Jesus, né?
Nem Lucas, Mas nem Marcos. Marcos não foi apóstolo? Com Marcos não foi São apóstolo. Paulo, Dos não. 4 evangelistas, somente Mateus e João. Lucas também não conheceu Jesus, ele conheceu Paulo. Isso. É verdade. Marcos e Lucas não conheceu Jesus. Marcos e Lucas não conversam. O Marcos, ele tem como ele é sobrinho de São Pedro, a gente tem alguns autores que falam que ele escreveu o que São Pedro falou para ele. Já o Lucas ele faz olha que interessante, ó. Mateus, quando ele escreve o evangelho dele, ele escreveu para quem? Para judeus que já eram convertidos ao cristianismo ou que estavam em processo de conversão, tá? E ele queria demonstrar com os escritos que ele fez, né, que ele escreveu, né, que Jesus era o Messias que eles estavam aguardando. Tá? Então, no Evangelho de Mateus, a gente vai encontrar muita coisa que Mateus fala sobre o cumprimento das profecias, como Jesus é realmente o Messias e o Rei. Ele mostra a genealogia de Jesus, né, desde Abraão até chegar, né, a Jesus. Tá? Então, ele escreveu com um contexto para judeus que estavam se convertendo. Então, quando a gente lê o Evangelho, tem que pensar nisso. Como é que foi a linguagem que ele escreveu? Como é que as expressões que ele usava? Né? Marcos, ele escreveu para os gentios, por exemplo, né? Cristãos gentios, principalmente os romanos. E o que ele queria, né? Fortalecer a fé desse pessoal, né? Porque, na verdade, o que aconteceu naquela época? Uma perseguição muito forte, né? Então, ele queria fortalecer os cristãos que estavam se convertendo, né, os gentios, e fortalecê-los na fé, né? Ensinar o que é ser discípulo de Jesus, né? E era um público de língua grega, tá? No Império Romano já falava grego, né? Então ele precisava dar explicação sobre costumes judaicos, porque Jesus aproveitou muita coisa do judaísmo, né? Ele partiu do judaísmo e aperfeiçoou, né? Dizendo que a verdade era aquilo que ele estava pregando. A identidade de Jesus como servo sofredor, triunfando sobre o mal, né? Lucas já é diferente. Lucas, ele detalha muita informação. Lucas, ele faz uma pesquisa bem aprofundada, ele vai pesquisar, ele vai conversar com as pessoas, né? Ele vai falar sobre a infância de Jesus, sobre Nossa Senhora. Ele é o evangelho que mais fala dessa parte do início lá, né, da infância de Jesus. Por quê? Ele era médico, e era um cara muito culto, né? Ele era um cara muito, assim, em relação aos demais evangelistas, ele era muito mais culto. Então, ele tinha muito mais capacidade de escritura, escrever, de concatenar ideias. Então, ele explica termos hebraicos, dá ênfase à história de Jesus com pessoas que estão marginalizadas, né? Relatou organizadamente a vida e o ministério de Jesus para que as pessoas pudessem ter certeza, né, da divindade de Jesus, do Filho de Deus. João já é diferente. João, para quem que ele escreveu? Ele escreveu para os fiéis lá da Ásia Menor, principalmente ali na região da Turquia, né, onde ele foi viver, né? Lembra que eles foram pregar aí para os vários cantos da terra, né? Então, ele pregou ali para aquele pessoal, né? Já era um evangelho muito mais reflexivo, mais teológico, com mais imagens, com figuração, figurativo, né? Ele escreveu depois de, sabe quanto tempo depois? Vamos lá, Jesus ano 33, ano 90, 60 anos depois, praticamente. Então, ele não esqueceu nada. Claro que o Espírito Santo inspira, né? Então, ele guardou tudo aquilo, mas ele ensinava isso oralmente. Ele falou muito sobre os milagres de Jesus, os sinais, né? Lembra que o primeiro sinal natural foi quando ele faz a conversão da água em vinho, né? No casamento das bodas de Caná. Então, ele mostra a glória de Jesus, né? Compartilhando com o Pai desde o início, desde o princípio. Então, ele apresenta Jesus como o verbo divino. Então, o verbo de Deus fez carne e habitou entre nós. Isso está no primeiro capítulo de João. Então, ele dá a ideia, né, a convicção de que Jesus
é o próprio Deus, né, que veio como homem para a salvação da humanidade. Tá? Os Atos dos Apóstolos, eles também foi escrito por Lucas. Então, Lucas escreveu tanto o Evangelho quanto o Atos dos Apóstolos. E aqui ele faz a narrativa da missão dos apóstolos. Como é que os apóstolos saíram o que aconteceu, né? Logo após eles receberam o Espírito Santo e aí saíram em missão, né? Para pregar o Evangelho. São Paulo, todas as suas visitas que ele faz às comunidades, né? Ele, nossa, foi um apóstolo assim, de primeira linha, né? Ele é considerado como ele e São Pedro como as colunas da igreja, né? Eles são importantes. De São Paulo, ele foi convertido, né? Naquela estrada lá para Damasco, e ali ele tem aquela experiência com Jesus Cristo. Jesus Cristo, né, acaba fazendo aquele processo de ele ficar cego e tal, depois ser batizado, e aí ele faz um trabalho assim, primeira grandeza, né? Ele recebe de Deus, de Jesus, muita revelação. Ele fala numa carta dele, numa das cartas dele, que ele não sabe se foi em sonho ou foi em visão, mas Jesus aparece para ele, ele diz como abortivo, né, e que disse muita coisa para ele. Então, São Paulo é um grande santo de primeira grandeza para a gente receber aí muita coisa que Jesus queria que a gente soubesse. As demais epístolas católicas, como eu falei, Pedro, Tiago e Judas, que são dirigidas para todos os fiéis, ou seja, de forma universal. E, por fim, o Apocalipse, né, que foi escrito pelo apóstolo São João, que aqui também é difícil da gente entender, porque tem muita simbologia, muito código. Tem um convertido chamado Scott Hahn, que ele vê a missa no Apocalipse. Ele escreve um livro. Esse livro é belíssimo. Escreve um livro sobre isso, que ele vê a missa no livro do Apocalipse. Vale a pena dar uma lida no livro. Ele faz uma pesquisa muito legal, muito boa, para a gente poder entender um pouco também, né? Ele enxergou tudo assistindo a missa. Ninguém mais levantou a mão, significa que está... Sem dúvida. Ou ninguém está entendendo nada, ou então... Não, está muito bem explicado. É isso que eu ia dizer. Eu acho Está que tudo não entendido. entender Muito bem nada explicado. não chega a tempo. Agora, é que, na verdade, o conteúdo é difícil. Esse conteúdo que você leu aí... Não é só ele pegar de primeira. E, por outro lado, outra coisa, também é mais claro para quem tem mais conhecimento da religião. Isso tudo que você disse aí. Existem coisas aí que eu não sabia. Eu sou católica, sei de algumas coisas, mas existem coisas aí que eu não sabia. Por outro lado, tem a guerra, Leila não acredita na vida da Nossa Senhora, não. Eu sei, porque protestante não acredita em Nossa Senhora. Ela não acredita nem em Nossa Senhora. Ela já me disse. Vamos lá. Então, veja só, chegou a parte que a gente estava falando antes, né, que é aquela questão de interpretação, né? Então, como ler e como interpretar as Sagradas Escrituras? Primeira coisa, a gente precisa ter primeiro o seguinte, como o Cristina chamou a atenção aqui, o próprio Padre Jair disse, não leia a Bíblia sem você ter primeiro uma preparação. Como é que é essa preparação? Você precisa saber qual é a doutrina católica. Porque a Bíblia ela foi escrita por católico e para católico. Tá? Isso é uma frase que o Padre Paulo Ricardo, uma vez eu ouvi ele falar isso num curso dele, e realmente é verdade, né? Então, é mais importante você ler primeiro o catecismo da igreja do que ler a Bíblia. É mais importante você ler primeiro a vida dos santos do que ler a Bíblia. Porque quando você lê a Bíblia, ou quando você lê a vida dos santos, quando você lê o catecismo, você tem certeza do que é que você está lendo na Bíblia. Porque a Bíblia ela não é de fácil entendimento. Não é. Não é fácil entendimento. Então, só quem tem autoridade para interpretar a Bíblia
é A o igreja. magistério da igreja, a tradição da Magistério igreja. Tradição. A tradição da igreja, ou Nem seja, igreja nova. os escritores antigos, né? Os santos. Santo Tomás de Aquino, eu vou até mostrar um pouco mais à frente aqui. Santo Tomás de Aquino escreveu uma interpretação de todos os 4 evangelhos, né? Nesse Catena Áurea. Daqui a pouco eu mostro, eu vou abrir aqui para uma olhada. E ele coleta, né, todos as interpretações de vários autores, compilou isso aí e colocou num livro. Tá? Então, como é que eu vou ler e interpretar? Eu preciso ler dentro daquilo que a igreja já me ensinou. Já tem tudo interpretado, tudo já assim, entendido. Eu não vou usar a minha interpretação. Foi isso que Lutero fez. E disse que cada pessoa tinha a sua liberdade de fazer isso. Por isso que deu essa bagunça que está aí. Não sei quantas Tem mais de igrejas. 50 mil igrejas aí, uma 50 discutindo mil contra a outra. Tá? É. Então, é importante, primeiro, a gente ler o livro de santo, primeiro ler o catecismo, para depois ler a Bíblia. Realmente é mais importante. E não tem conexão. Eu não sabe o que está lendo, não sabe nem, eu não entendo como. E aí, outro detalhe. Qual Bíblia ler? Então, a Bíblia, ela precisa ter uma tradução fiel. Então, a gente tem aí inúmeras traduções, sem número de traduções. E muitas delas são horríveis. Né? Então, desculpa, mas essa que a senhora mostrou aí da Bíblia Pastoral, mostra ela aí novamente, por favor. É muito complicado. A Bíblia Pastoral, essa azulzinha aí. Depois é para a gente estudar anos. Conteúdo para se Dona Jussara, está ouvindo? Acho que ela saiu. Então, gente, orientação Oi, seu Carlos. Estou aqui. mostra aí essa Bíblia da Pastoral aí, por favor. Sim. Está um pouco da água gelada. O senhor está vendo? Isso, essa daí. Essa daí, ela tem... Essa é uma das Bíblias mais baratas que a gente encontra aí nas livrarias. Essa daí tem uma interpretação de cunho marxista, comunista. Maria. A pessoa faça uma fogueira e queime-a. Pode queimar. Não, é porque a gente corre o risco de ler e depois ser contaminado. Eu já tive Essa aqui é aquela. eu já tive essa Bíblia, porque a gente, quando fez encontros casais, a gente recebeu da igreja esta Bíblia. Todos os casais receberam. E por muitos anos, por muito tempo, a gente usou essa Bíblia. Eu não tinha conhecimento que depois eu adquiri, vendo que é uma Bíblia que a Teologia de Libertação ela usa muito essas Bíblias dessa forma aí. Então, a melhor que eu sugiro é essa daqui, ó. Eu vou colocar na tela aqui para vocês verem. Escolhi sem saber. Essa daqui, está aqui na tela, ó. Essa Bíblia chama-se Vulgata. Essa Bíblia, ela foi usada por... Eu não vou ler Bíblia com Peraí, está dizendo que não entrou. Deixa eu botar de novo. Não. Essa Bíblia Vulgata, gente, ela foi a tradução de São Jerônimo. São Jerônimo ele passou 40 anos traduzindo dos pergaminhos que existiam, né, em aramaico, em hebraico, em grego, e colocou em latim. Tá? Então, a igreja ela usou essa Bíblia, até hoje usa, claro, por mais de dos grandes santos usaram essa Bíblia. Tá? O próprio Concílio de Trento, em 1570, ele considerou essa Bíblia como uma Bíblia mais fiel. Então, é a Bíblia que a gente deve realmente ter em nossas mãos. Ela tem, se vocês quiserem acessar lá na internet, ela tem lá no Bíblia Católica Online,
na internet botaram essa Bíblia lá. Na verdade, tem várias traduções, mas tem uma das Bíblias que tem lá, uma opção é essa daí, a Vulgata. Tá? Então, essa é a Bíblia mais, digamos assim, fiel ao texto original. Certo? E o padre Mato Soares, ele fez uma tradução para o português. Então, a gente encontra aí, já tem de algum tempo aí, essa disposição aí da Bíblia do padre Mato Soares. Tá? Então, voltando aqui. Então, tem a Bíblia correta, e aquilo que eu falei no começo, ó, ler com o contexto que ela foi escrito, né? Você vai ler o contexto, vai ler o Evangelho de Mateus, saber que ele escreveu para aquela comunidade, né? E tinha aquelas expressões. Então, eles fizeram algo bem direcionado. E a ideia era mostrar Jesus como um Salvador, né? Então, o Evangelho de Marcos, por exemplo, o centurião, no final, ele olha Jesus morto na cruz e diz: este realmente era o Filho de Deus. A ideia era essa, mostrar para aqueles romanos que Jesus Cristo era o Salvador. Então, veja, não é uma coisa simples da gente entender. Então, lembrar, então, como eu falei no começo, ele é a chave de leitura para todas as escrituras, principalmente o Antigo Testamento, né? Então, alguns exemplos que a gente pode... Veja só, um exemplo que eu vou dizer aqui, ó, por exemplo, Abraão, né? Ou melhor, vamos lá começar, Adão. Então, Adão, depois de que Deus criou Adão, o que ele fez com Adão? Ele adormeceu, Adão dormiu. E ele tirou a costela. E aí, da costela, ele tirou Eva. Qual o sentido que a gente vai entender aqui? Existe um sentido. A igreja tem, existe um sentido aqui. A igreja tem um sentido literal e tem um sentido espiritual. No sentido espiritual, pode-se fazer 3 abordagens. Uma abordagem alegórica, uma abordagem moral e uma abordagem anagógica. Explico isso já. O seu Carlos, é verdade que por causa disso aí, vou perguntar a Cristina, a minha doutora que está aí ouvindo, que por causa disso o homem tem uma costela a menos que a mulher? Pode ser, né? Pode ser. O sentido literal é isso aí. O sentido literal é isso aí. Então, o sentido literal, né? Aconteceu, né? Agora, qual o sentido espiritual desse acontecimento? O que Deus queria nos transmitir? Ele queria transmitir o seguinte: quando Cristo dormiu na cruz, ou seja, quando ele morreu na cruz, o seu lado perfurado, ou seja, quando pegou aquela lança lá e feriu o seu lado, né, a sua costela, saiu Eva, a igreja. Esse é o sentido que Deus queria que a gente entenda, que Deus quer que a gente entenda. Os grandes santos falam isso. Tá? Então, para a gente melhor entender, Adão dormiu e Eva saiu da costela. Cristo morre na cruz e a igreja surge. Tá? Onde é que está o sentido? Onde é que está isso, o sentido literal, né? Exatamente em Jesus morrer na cruz. Existe o fato: Jesus dorme, ou seja, morre, e de seu lado brotam sangue e água. Então, desse lado jorra sangue e água, a gente vê com mais clareza o sentido, o que é? O surgimento da igreja com seus sacramentos. O sacramento da Eucaristia, que é o sangue, o sacramento do batismo, que é a água. Né? Então, é da cruz de Cristo que brota a igreja. E é dali que vem a igreja. Então, unido no sangue de Jesus Cristo, um só corpo. Essa é a nova e verdadeira chave de leitura das Sagradas Escrituras. Então, Deus, ele havia pensado e preparado desde todos os séculos, né? Desde sempre. Quer ver outro exemplo? Quando a gente vê aquela história lá dos 10 dos 12 filhos de Jacó, que resolve trair, né, o José, o irmão, né, José, o mais novo.
e vende ele para os egípcios, né? Ele estava com o inveja do irmão e vende ele Para os escravos, né? Para ser para os escravo. egípcios, exatamente. E para ser escravo no Egito, né? Escravo, E aí, o que acontece? Olha que coisa interessante, né? Anos depois, José se torna quem? Governador. Exatamente, o administrador do faraó. E ele vai ser o salvador do povo judeu. O faraó diz, ide a José. O que é isso? Ide a José. Esses mesmos irmãos que traíram ele, né, vão receber desse José o alimento deles. Porque, na época, os judeus estavam morrendo de fome, então eles tinham que buscar alimento no Egito, que tinha muito trigo, né? Então, aí a gente pode ver o sinal de São José. São José. Tá? Também a gente pode encontrar Cristo como, né? Assim como José, Jesus foi vendido. Judas vendeu ele 30 dinheiros. E porque foi vendido, ele salvou o povo. Gente, então, assim, a gente tem que entender que tem um sentido espiritual em tudo o que acontece. Tudo na Bíblia é impressionante. Você tem que estudar muito. O Antigo Testamento, ele não pode ser lido como um fato histórico, apenas uma coisa de ciência. Não, é um sentido espiritual. O que a gente tem ali é mensagem, é uma mensagem que está contida ali. Para entender isso, a gente não pode entender com a nossa própria cabeça. Tem que ler, não tem esse conhecimento. Tem que ler os santos aí, ó. Exato. Tomás de Aquino. Isso. Como é o nome do outro? Que a gente lê de vez em quando? Santo Afonso e tanta gente boa. Né? Tanta gente boa. Eles explicam essas coisas. Então, a partir dos sentidos literais, espírita, a gente pode encontrar Cristo. Isso não é nada inventado, né? Lutero, engraçado, Lutero diz assim, ó, foi um efeito do poder de Deus que o papado preservou, em primeiro lugar, o santo batismo, falando sobre antes da conversão, antes da perdição dele, né? O santo batismo, segundo o texto dos santos evangelhos, que era costume ler no púlpito da língua vernácula de cada nação. Muitos católicos protestantes não percebem o quanto deve a Igreja Católica, quanto eles devem à Igreja Católica por terem a Bíblia como nós a temos hoje. Então, ele reconheceu isso antes de Lutero fazer a tradução para o alemão, já tinha diversas traduções alemãs. Tá? Então, a interpretação da Bíblia tem dois sentidos, um literal e um espiritual. O literal, o que é? É quando a gente vê ali o fato histórico. E o espiritual, ele pode ser interpretado de três formas diferentes. O alegórico, o moral, né, e o anagógico. O alegórico, ele revela o significado em Cristo e os mistérios da fé. Já o moral, ele faz uma orientação da nossa conduta. Como é que deve se comportar? De forma. Tá? E o anagógico, ele aponta o destino final, a vida futura, a vida eterna. Então, essa é a forma dos grandes santos entenderem e interpretarem. E aqui, ó, eu estou trazendo aqui uma forma da gente poder ver, ó, a catena áurea que eu falei agora há pouco. O que é a catena áurea? Santo Tomás de Aquino, ele pegou todos os 4 evangelhos, né, ele fez uma catena de São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João. Isso a pedido do Papa Urbano IV da época, né? Foi século XIII. Então, Santo Tomás de Aquino pegou e compilou os padres da igreja, mais de 80 autores, e trouxe isso e colocou no livro para cada versículo bíblico, né, que contém os evangelhos. Então, eu vou dar um exemplo aqui, né? Hoje, por exemplo, a gente leu o quê? Leu Lucas. Qual foi que a gente leu hoje, Cristina? Você vai prestar atenção. Qual que a gente leu hoje? O evangelho de quem hoje? Nem sei. Não lembra, não? Lucas. Lucas 24, não foi? Lucas. Não, na missa.
Cecília disse que foi Lucas. Tá certo. Lucas, no capítulo 7. Vocês estão vendo aí a... Estão vendo? Estão vendo ou não? Não é possível, ainda chegou lá, peraí. Deixa eu colocar novamente aqui. Está aparecendo em mais de 4 livrinhos aqui. E agora? Catena Áurea. Isso. Beleza, então aí, ó. Isso aqui é uma página da internet. Esse grupo aí, ele pegou esses livros e colocou na internet para a gente achar. Então, eu vou abrir aqui o São Lucas, ó. São Lucas, capítulo 7, de 1 a 16, se eu não me engano, o de hoje. Capítulo 7, de 1 a 16. Então, é esse? Espera aí. Não. Não é esse. Hoje a gente não leu o milagre do filho da viúva de Naim? Não é isso? Sim. Capítulo 7. Espera aí. Esse aí foi o texto que o senhor postou. É isso mesmo? 7. Oi? Esse foi o texto que o senhor postou para a gente fazer a leitura. Evangelho, né? Não está incluído hoje, não. Na missa de hoje. Do capítulo 7. Oi? Deixa eu abrir aqui, que eu acho que o que eu abri aqui não está correto. Capítulo 7, versículo 12. Oh, capítulo 7. Mas qual... Ah, não, peraí. Troquei aqui. Vou procurar. Não foi 13? Acho que é 13, Lucas, de hoje, pô. Foi 13? Eu acho que é. 12. Peraí. 12. É sobre a... Não fala dos dois senhores? Não é isso? Décimo que vem. Oi? Levaram a sepultura onde sua mãe, Lucas, 7, do 12 para frente. Isso, aqui, ó. Ao chegar perto da porta da cidade, eis que levaram o defunto a ser sepultado, filho único de uma viúva. O que está tendo? Falando do evangelho de hoje? Não foi aquele... Não, Lucas 7. Há 2 senhores? Lucas 7, de 11 e 16. De 11 a 16, né? Naquele tempo ia Jesus para uma cidade chamada discípulos de uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eles levaram o defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. Vinha com ela muita gente da cidade, vendo o Senhor Deus, atenção para ele e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no esquife. E os que o levaram pararam. Então Jesus disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o que estava morto sentou e começou a falar. Jesus o porém, sem esperança de temor. E um grande profeta surgiu do Deus.
Nada a ver? Tá ruim esse negócio. Esse celular tá... Vocês estão Vocês estão vendo na tela aí, né? Aí, ó. 7 de 11 a 17. Você tá ligado aí. Ligado aqui. Sei lá. Mas o evangelho de hoje não é 16, de 1 a 13? Não, 7, de 12 a 16. É porque, desculpa, na missa O evangelho é diferente? A missa da Igreja Moderna. Consegue. Meu Deus. Então, veja, Indicação. veja aqui, do 11 até o 17, diz aqui. No dia seguinte, para a cidade, Naim, aquela passagem que o Jesus ressuscita o filho da viúva. Será que tem muita aí? Sei. No dia seguinte, dirigiu-se Jesus à cidade chamada Naísso, iam com ele diversos discípulos e muito povo. Ao chegar perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto a ser sepultado, filho único de uma viúva. Acompanhava muita gente na cidade. Vendo-a, o Senhor, movido de compaixão para ela, disse: não chores. É para ler ou não é para ler? Não, é isso aí, eu só queria mostrar agora o seguinte. Que coisa? Tá dando microfone aqui. Veja aqui no... Eu vou falar assim mesmo. Veja aqui no... O que eu disse, né? São os filhos de Deus que Deus. O que ele fala nessa passagem? O Senhor une prodígio a prodígios. Diz que antes ocorreu quando chamado, que se aproxima sem ser convidado. Por isso diz. E aconteceu que em seguida com a cidade de Paranaí. Então, o que eu quero pegar, nesse site aqui, você tem toda a compilação de todos os grandes santos, a interpretação dos grandes santos, a interpretação e para todo o passagem da Bíblia, do Evangelho. Por exemplo, deixa eu ver aqui um... Ninguém trouxe. Veja aí, Cláudio, leia por exemplo dessa... O que diz São Alexandria. Como? O que diz São Cílio de Alexandria? Que você botou na tela aí, eu não consigo ler, não, está muito pequeno. É porque eu estou vendo no celular, né? É 1h30 de aula. Uma coisa muito rápida. Estou ouvindo agora? Espera aí. Está me ouvindo? Ouvindo todo. Então, por isso, São Cílio diz assim, ó, por isso ele não realiza milagre apenas com a palavra, mas também toca a fé, para que conheças que o sagrado corpo de Cristo é eficaz para a salvação humana, pois é o corpo da vida e a carne do verbo onipotente,
cuja virtude possui. Assim como o ferro unido ao fogo realiza a obra do fogo, assim também, depois que a carne for unida ao verbo, depois de todas as coisas, ela própria também se torna vivificadora e expulsadora da morte. Enfim, o que eu quero explicar é que existe uma interpretação dos grandes santos a respeito de todas essas evangelhos. Então, copia aí esse site aí, para vocês, quando quiserem interpretar melhor o que fala sobre aquela passagem do Evangelho, é só consultar esse site aí, chamado Lírio Católico. Me ouviram? Acho que não. Já são 9h30. Por isso que parou, né? Não? Talvez, deixa eu ver. Eu estou ouvindo, não estou vendo tudo. Ah, ótimo. Também estou ouvindo. É porque a gente... O nome é Livro Tá Católico agora. Essa foi a última que eu queria dar. É Livro Católico que chama o título? Lírio, né? Isso. Lírio Católico. E para concluir, então, vamos rezar a Maria. Para a gente fechar nosso tempo aqui de contemplação da Bíblia. Ave Maria, cheia de graça. Bendita Mulheres. Santa Santa Maria, Maria, rogai por nós, Pecadores. agora e na hora Nossa Senhora da Fé do Rosário. é por nós. Glória ao São José. Isso aí, pessoal. Então era isso que eu tinha para falar. Alguma coisa que vocês queiram comentar? Eu queria comentar a questão da Bíblia, cara, porque, tipo assim, essa Bíblia que você botou aí, pô, R$200. A Bíblia que eu